Olá, meu nome é Elisandra Cordeiro Diniz. Trabalho como terapeuta integrativa há mais de 15 anos. Neste quadro, eu te convido a olhar para a essência da questão, sob a luz da terapia integrativa e a sabedoria dos fundamentos do ser. Vamos lá? Tema de hoje: o tamanho de uma existência. Nesses anos todos trabalhando como terapeuta integrativa, o que mais me chama a atenção é o quanto a gente despreza a nós mesmos, o quanto a gente não valoriza o nosso caminho, a nossa história, o quanto a gente não percebe a grandiosidade de estar vivo. E, para ser sincera, para a grande maioria passa ao largo por quê? Qual é a razão, o motivo do nascimento? Quer saber mais a respeito? Vem comigo nesse vídeo. Existe na humanidade aquilo que nós chamamos de consciência de massa. O que é a consciência de massa? Todo mundo pra cá, todo mundo pra lá, todo mundo gosta, todo mundo não gosta, meio quase que robotizado. Isso é a consciência de massa. E talvez você ache que você nasceu pra plim plim, trabalhar, plim plim, pagar conta, plim plim, casar, plim plim, ter filho. E não é que isso não é importante, é lógico que é. Só que não é tudo. Não é tudo. Você veio de algum lugar. Antes de nascer, você estava em algum lugar. E você vai para algum lugar quando você falecer. É fato. Outro dia até brinquei aqui, em um vídeo que eu não me lembro qual, mas falei, é muito estranho. Muitas pessoas não acreditam em reencarnação, mas todo mundo tem medo de alma penada. Então, qual que é a lógica? Ou será que simplesmente a gente não relaciona que se existe alma penada é porque existe algo que sobrevive ao corpo e que talvez, nasça de novo? O ponto é que existe essa parte de nós que não morre e que tem uma sede, uma vontade lá no imo do ser de saber exatamente qual é a razão do nascimento. Por que a gente nasceu? Algumas pessoas ficam tão entediadas com tudo isso que até negam a existência, se negam a trabalhar, se negam a produzir, se negam a fazer parte porque acham assim, pra que eu nasci? Não quero ser mãe, não quero ser pai, não acredito que eu faço parte, como disse o Raul Seixas, desse belo quadro social com a minha profissão. Eu tô cansada dessa história de ser gente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas a verdade é que a existência é assustadoramente grande. É a partir da existência, do nascimento, que tudo pode ser transformado dentro de nós. Tendências que nós carregamos, padrões que nós carregamos, automatismos que determinam o nosso comportamento podem ser mudados aqui, se você ousar compreender a grandiosidade desse processo. Então, por que eu nasci? Para se perceber um ser inteiro. Alguém que nasce, cresce e morre fisicamente, mas que também permanece espiritualmente, que também é herdeiro de si mesmo. E aí, se a gente para e pensa nessa frase, peraí, ele para tudo. Para tudo, para. Eu sou herdeira de mim? Não, você quer querendo dizer então que o que está acontecendo comigo foi eu que construí? Eu vou desligar esse vídeo. É uma possibilidade. Mas se você tá brava, se te atingiu assim, dessa forma, é porque em algum lugar ecoou e falou, ela tá certa. Não dá para se proteger da vida, não dá para se proteger de crescer, não dá para se proteger da realidade. Se você tem aquilo que você queria e não está feliz, tem alguma coisa aí que está faltando. Se você não consegue se fazer feliz e você acha que é porque você não tem aquilo que você quer, tem alguma coisa que está faltando. Tantas vezes para construir isso que aí fora faz falta, precisa ter tanta mudança aqui dentro. Então, toda vez que nós nascemos, todas as vezes, a gente pensa assim, eu nasci para água de coco, paraíso tropical, rede, todo mundo adora rede, aquela aguinha do mar passando por baixo, sombra e água fresca, que desperdício.
Isso de vez em quando você estiver de férias, super válido. Mas nascer para isso, desperdício. Você não tem clareza ainda de onde você vem. Você não tem clareza ainda para onde você está indo. Você não tem clareza ainda sobre o que falta construir dentro de você. Você não tem clareza ainda sobre teus pontos fortes, seus pontos em desenvolvimento. Você não tem clareza sobre tanta coisa. Você está pensando na água de coco? Por que não ousar saber sobre você? Por que não buscar mais informações a seu respeito? Por que não considerar mais a grandiosidade do teu ser? Essa é uma boa utilização para a tua vida. E lembre-se, se nós somos existenciais e essenciais ao mesmo tempo, não dá para viver só de vento. Porque é lógico que precisa pagar conta, é lógico que precisa trabalhar, é lógico que precisa estar no mundo colaborando, mas não só isso. Foi isso que Jesus disse quando ele falou, nem só de pão vive o homem. Existe um alimento espiritual, existe essa sede de estar cada vez mais consciente de Deus dentro de nós e das possibilidades que isso representa. Se em algum momento algo te abateu, você vai precisar aprender a voltar lá, naquele momento onde você duvidou, onde você caiu, compreender o que aconteceu naquele momento, vai precisar se levantar e a vida te trará outras possibilidades para que você reviva aquilo, só que encontrando novas soluções. E isso não é porque a vida é contra você, isso é porque a vida é a favor do teu crescimento. Toda vez que nós aprendemos a nos liberar de uma rota de colisão, nós crescemos. Toda vez que nós somos obrigados a viver uma rota de colisão e aprendermos com atrito, nós crescemos. Não se cresce só na dor. Se cresce no amor também, mas da forma como nós existimos a crescer tem sido muito mais pela dor. Agora, lembre-se só o seguinte, Deus é 3 ao mesmo tempo. Então, tem 3 atributos, 3 que qualquer um de nós precisaremos encontrar. Precisaremos encontrar o amor por nós, pelo outro. Sendo que Deus é num outro nível, né? É uma adoração. Precisaremos trazer paz para a nossa mente nesses momentos de prova, de testemunho, nas horas difíceis. E precisaremos compreender o que é justiça. Porque a maior parte de nós, quando chega a pensar sobre justiça, pensa assim, justiça é assim, eu vou lá, reclamo para o juiz entende que eu estou certa e dá uma causa a meu favor. Isso ele fez justiça. É verdade. Ele pôde arbitrar, ele pôde compreender que houve um desequilíbrio, ele restabeleceu um equilíbrio, mas espiritualmente o equilíbrio é bem diferente. Aquele que tem mais dá mais. Aquele que tem muito mais dá muito mais. Aquele que tem menos dá menos. E a grande possibilidade que Deus oferece para aqueles que realmente despertam e compreendem que aqui a gente nasce para se desenvolver de forma integrada, que nós nascemos para saber cada vez mais a nosso respeito, a respeito da vida, para cada vez mais agirmos de acordo com essa vontade desse ser primeiro, da causa de todas as coisas, da fonte da vida que é Deus. Quando nós descobrimos tudo isso, sabe o que acontece? Nós vamos nos preparando para nos tornarmos cada vez mais fortes, cada vez mais capazes de entregar aquilo que é necessário. Muitas vezes sendo difícil. Mas não acredite em mim. Busque a trajetória de todos aqueles que venceram, que se importaram, que transformaram a própria realidade interna e consequentemente fora. Todos eles terão histórias de superação, de momentos onde eles acharam que não teria saída e eles encontraram. E isso é uma forma de dizer que eles se conectaram com a essência deles, com Deus dentro deles, que possibilitou essa transformação. Qual a finalidade disso tudo? Eu honestamente não sei, mas tem algo que para mim está muito claro. Nascer para crescer, se desenvolver, pagar um monte de conta e depois morrer, definitivamente não é a única finalidade. É assim que eu me despeço, um forte abraço e fique com Deus.